Alô, vocês me escutam? Alô, me escutam? Deixa eu ver no YouTube. Ok, pessoal, desculpa essa questão técnica, tá? Estava pensando que vocês não estavam me visualizando, não estava sendo transmitida a aula, mas já tomei conhecimento de que ela está sendo transmitida, tá bom? Então vamos lá iniciar o nosso encontro da nossa primeira aula da disciplina de organização da educação básica no Brasil. Eu sou o professor David dos Santos Calheiros, sou professor do curso de Educação Física da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. No semestre passado, nós tivemos a oportunidade de ministrar a disciplina que tratava do assunto da ginástica, e hoje, nesse semestre, nós estamos com essa disciplina que vai tratar das questões gerais da educação, né? Então, é um prazer poder reencontrar vocês, né? E poder, mais uma vez, né, dialogar acerca das questões organizacionais da educação e, mais ao final do nosso módulo, nós vamos tratar um pouco de como a educação física ela se alinha a essas questões gerais da educação básica, tá bom? Então vamos lá. A nossa aula de hoje ela é uma aula introdutória, tá? Fiz questão de deixar vários elementos textuais para que depois vocês possam recorrer, ler e assim de alguma maneira poder se aprofundar e poder compreender alguns aspectos legais da educação, tá? Então, uma aula introdutória, uma aula geral, mas que ao mesmo tempo vai dar muitos panos de manga para a gente poder discutir, tá bom? Peço apenas desculpa porque estou com a minha filha, então eventualmente vocês vão poder escutar o som dela, ok? Então vamos lá. A nossa aula vai ficar com a vovó, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente deve entender é que a educação ela é um tanto um direito quanto um dever, né? E a gente vai ver que assim como a educação, assim como a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, né? A educação ela é um direito social assegurado a todos os brasileiros pela Constituição Federal, né? Então, a educação ela é um direito humano. O que quer dizer um direito humano? O que quer dizer é pelo fato da pessoa existir, né, como ser humano, ela tem direito à educação.
E esse direito humano, ele é um direito universal, né? Então, é um direito que ele está presente, né, em vários países, né? Então, a comunidade internacional, ela reunida, né, por meio de convenções, ela designou que a educação ela deve ser, né, uma prioridade mundial e ela deve ser um direito assegurado a todas as pessoas, tá? Então, o Brasil, ele adere, né, a essa perspectiva universal e constitui, né, por meio da sua Constituição Federal, a educação como sendo um direito humano. E dentre os direitos humanos, como, por exemplo, a saúde, moradia, lazer, a educação é o principal deles. Por quê? Por meio da educação, é possível ascender e acessar outros direitos, né? Por exemplo, hoje vocês estão fazendo um curso de educação física, um curso de educação superior, né? E por meio, né, depois que vocês concluírem esse curso, vocês vão ter oportunidade de fazer um concurso na área, poder assumir um emprego na área de educação física, consequentemente, a sua renda vai melhorar, e progressivamente, por meio da sua renda, você vai conseguir acessar a uma moradia, comprar uma casa, comprar um carro, né? Então, esse é um direito que ele é visto como sendo o principal entre os direitos humanos, tá? E a nossa Constituição Federal de 1988, ela assegura essa educação como um direito do nosso Estado, tá? Bom, esse direito à educação, ele se viabiliza através da escola, né? Então, a oferta dessa educação, ela deve ocorrer, pelo menos essa educação formal, né, do qual nós estamos tratando, ela deve ocorrer por meio do acesso à escola, tá? E aqui, tomada em sentido amplo, significando um lugar onde crianças, jovens e adultos reúnem-se em torno do cotidiano desafio de ensinar e aprender, né? O termo escola abrange desde organizações que abrigam as primeiras práticas de educação infantil, aquelas que recebem pessoas interessadas em saber mais elaborado, também, né, como, por exemplo, as instituições de ensino superior. Então, a educação ela vai desde a educação infantil até a educação superior, ok? Então, esse direito à educação ele deve ser manifestado, né, nessa escala da educação infantil até a educação superior. Bom, como já discutimos, né, a Constituição Federal ela define a educação como um direito de todos e também como um dever do Estado e também como um dever da família, né? Então, todos devem ter o direito à educação e esse direito ele deve ser manifestado, ele deve ser assegurado tanto pelo Estado quanto pela família, tá? Em colaboração com a sociedade, é claro, né? Então, nessa passagem se introduz a primeira noção importante, a de que a educação é uma tarefa a ser compartilhada entre o Estado e a sociedade, tá? Isso na esfera do poder público, né? Este é um dever que é repartido, né? Uma atribuição repartido entre as diferentes instâncias governamentais. Como vocês vão ver, né, nos próximos slides, nós vamos ver que a União, que representa o governo federal, o Distrito Federal, os estados e os municípios, eles possuem competências específicas, né? Então, que vai designar o que é tarefa da União, o que é tarefa do Estado, o que é tarefa do município, certo? Então, vamos lá. A responsabilidade com a educação no âmbito da família se concretiza através de deveres, cabendo aos pais ou responsável matricular os seus filhos menores, né? Então, os pais eles devem ter essa obrigação de matricular seus filhos, né? Desde que estejam na idade escolar, né? No âmbito no âmbito educacional. Então, essa matrícula é um dever da família. Obviamente que os estados, os municípios e a União, eles devem ofertar essa possibilidade de matrícula, né? A gente vê que em alguns níveis, em algumas etapas, né, essa educação ainda ela não é tão universal.
Por exemplo, aqui em Maceió, no município de Maceió, a educação infantil ela não é universal. Né? Em alguns outros municípios, sim, né? Essa possibilidade de matricular seu filho já na educação infantil, ela acaba sendo uma tarefa real, né? Como prevê o nosso Plano Nacional de Educação. Okay? Então, vamos lá. O dever do Estado para com a educação está regulamentado em lei, né? Como vocês podem ver no artigo 208 da Constituição Federal e como vocês poderão ver no artigo 4º, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A partir da emenda, constitucional de 2009, a obrigatoriedade e gratuidade, antes restrita ao ensino fundamental, passa a incluir a educação básica na faixa etária de 4 até 17 anos. Tá? Isso é um ponto importante, porque até então, a educação, o compromisso do Estado, né, eu estou falando Estado dentro de uma instância pública, ele era a partir dos 6 anos. E desde 2009, né, a gente vai ver que isso modificou, né? E hoje nós temos tanto a obrigatoriedade, né, da oferta da educação e gratuidade também, né, nas instituições públicas, mas que não apenas a partir dos 6 anos, mas a partir dos 4 anos de idade. E isso indo até os 17 anos. Ok? Então, é dever do Estado, né, garantir essa educação a partir dos 4 anos, né? E é dever da família também matricular os seus filhos a partir dos 4 anos de idade, tá? Então, isso é uma obrigação, é uma obrigatoriedade, ok? Assegura-se ainda, né? Então, esses documentos normativos, essas leis, elas ainda asseguram a oferta gratuita para todas aquelas pessoas que não conseguiram ter acesso à educação na sua idade certa, ou que, por algum motivo, tiveram que parar nesse curso dessa educação. Para aquelas pessoas que estão na educação de jovens e adultos, deixa eu ver aqui que eu recebi uma mensagem. Tá. Então, para algumas pessoas para algumas pessoas que tiveram alguma dificuldade no curso escolar, isso também está assegurado. Essa pessoa poderá frequentar uma educação de jovens e adultos para que possa reparar, né, essa perda que ele teve, né, em termos educacionais quando ele frequentava a escola no seu período de 4 até 17 anos de idade. Ok? Então, vamos lá. Essa educação, ela possui alguns fins e princípios, tá? E isso é importante a gente aprender, tá? O fim da educação, e a gente vai ver isso tanto na educação, na Constituição Federal, quanto também veremos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que o fim da educação é o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o mercado de trabalho, tá? Então, a gente vai ver uma preocupação desses documentos normativos, tanto com o desenvolvimento integral dessa pessoa, né? O desenvolvimento humano dessa pessoa, tá? A gente vai ver uma preocupação com a preparação para o exercício da cidadania, para o exercício das habilidades e comportamentos comunitários, né? Das questões de direitos civis, né? E como a gente vai ver também, uma preocupação com a qualificação para o mercado de trabalho. E isso é possível ainda mais de se constatar nessa preparação para o mercado de trabalho, né? A partir dos ensinos técnicos, da educação profissional, tá? Então a gente vai ver isso de uma maneira mais proeminente. Tá? A gente vai ver que essa LDB, né, essa lei 93/94 de 1996, ela vai atribuir ainda um sentido amplo à educação, né? A qual vai abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, a perspectiva de oferta de uma educação brasileira, né, e pública é uma perspectiva ampla, uma perspectiva lato, tá? Que vai se preocupar, né, nessas três esferas que anteriormente eu havia citado, com o desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, vamos lá. Ainda dando continuidade a esses fins e princípios, nós vamos ver que a educação ela possui alguns princípios, tá? O primeiro deles, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Esse ponto ele é crucial. Por quê? Porque algumas pessoas, e aí eu vou citar pessoas que moram em zona rural, pessoas com deficiência, essas pessoas, né, e muitas outras também, né, que eu não estou citando como exemplo, elas podem ter prejuízo nessa questão do acesso à educação. Por exemplo, uma pessoa que mora na zona rural, que precisa acessar uma escola, né, que esteja na zona urbana, ela precisa de condições para esse acesso. Né? Ela precisa de condições para esse acesso. Ela precisa de transporte, sobretudo, né? Se não for garantido transporte escolar, dificilmente essa criança poderá participar, né, dessa escola e poderá permanecer nela, né? Porque a frequência vai ser baixa, entre outros aspectos. Essa pessoa também precisa como muitas outras crianças também, mas vai precisar também de merenda escolar, né? Sobretudo porque ela vai sair cedo de casa, então ela já precisa de uma alimentação, né? Horas depois vai chegar na escola, né? Enfim, então uma série de questões precisam ser pensadas para que esse público possa permanecer na escola em igualdade de condições para poder participar, né, junto com seus demais pares. A mesma característica, né, ela pode ser aplicada às pessoas com deficiência, que também precisam de condições ideais, né, para que possa permanecer na escola e possa acessar os processos educativos, né? É o caso de uma pessoa que tenha deficiência física, que precisa de um transporte escolar adaptado, é o caso de uma pessoa com deficiência visual, que precisa de materiais escolares em braille, né, que precisa de recursos acessíveis. Então, uma série de questões que precisam ser pensadas, né, e viabilizadas pelo sistema educacional para que a criança com deficiência ela possa estar presente na escola e possa permanecer nela em igualdade de condições, ok? A outra coisa é que a criança ela precisa, né? Criança, estou falando educando, tá? Ela precisa ter liberdade para aprender, para ensinar. A pessoa também precisa, o professor ele precisa ter liberdade para ensinar. Ambos precisam pesquisar, divulgar a cultura, a arte, o saber, né? A gente tem que entender que essa Constituição Federal e essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, elas foram construídas em momentos em que movimentos populares, movimentos sociais estavam lutando pela liberdade de expressão, tá? Então, isso foi demais importante, ok? Oi, Marilyn. Alô? Oi, Marilyn. Aí, como é que eu faço? Tá, peraí. Ah, tá. Ok. Por nada, filho. Ixi, só soube disso agora. Papai, papai, papai. Gente, agora passou o slide, só para eu poder ter conhecimento. Por favor, me sinalizem.
Sim, né? Então tá ok. Tiveram alguma dificuldade de registrar alguma informação anterior que não foi passada? Por favor, me sinalize. Por favor, vá gritar, por favor. Papai está dando aula, tá bom? Então vamos lá. A outra questão é que precisa ter pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, no nosso cenário educacional, existem várias concepções de como ensinar. Né? Na educação física, por exemplo, vocês vão ver várias concepções pedagógicas. Uma das mais atuais, né, que tem sido utilizadas, né, sobretudo, é a perspectiva cultural, mas nós já tivemos muitas outras perspectivas e concepções pedagógicas. Né? Tivemos uma concepção esportivista, tivemos uma concepção tecnicista, tivemos uma concepção da saúde renovada, tivemos uma concepção, e temos ainda, né, claro, né, uma concepção crítica, crítico-emancipatória, né? Nos dias atuais, nós temos uma perspectiva também chamada de educação física cultural, tá? Que depois vocês terão possibilidade de conhecê-la também, certo? Então, vamos lá. Para além desses 3 princípios iniciais que eu mencionei, nós temos que ter respeito à liberdade e apreço à tolerância, né? Então, isso são princípios, né, que a educação ela preza pela a tolerância, né, a tolerância em relação às diferenças de ideias, posicionamentos, hein? Acho que voltou, né? Então, a nossa Constituição Federal e a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela vai permitir que haja coexistência entre instituições públicas e instituições privadas. Isso quer dizer que instituições públicas podem ofertar a educação básica, tá? Podem ofertar a educação, tanto na educação básica quanto na educação superior. Então, isso é permitido pela nossa Constituição Federal e pela a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? Essa educação ela também vai ser gratuita, né? A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Né? Então, essa gratuidade ela só vai acontecer nesses estabelecimentos oficiais públicos. Tá? Então, por exemplo, as instituições privadas elas ofertam educação, mas elas não ofertam educação de maneira gratuita. A gratuidade ela só vai ocorrer nos estabelecimentos oficiais públicos, ok? Há um princípio também da educação, e que muitas das vezes pouco utilizado, né, pouco propagado, é a valorização profissional. Né? Então, hoje, ainda temos uma baixa valorização profissional das pessoas que trabalham no âmbito escolar. Tá? Gestão democrática do ensino. Né? Essa questão da gestão democrática do ensino é algo que ainda caminha a passos lentos. Né? E por que isso está previsto nesses documentos oficiais? Porque muitas das vezes o município, a educação como um todo, ela funciona a questões políticas, ok? Então, isso é um ponto que precisa, então, vamos supor, coordenadores, diretores de escola, essas pessoas, elas funcionam a cargos comissionados, isso é muito lesivo para o sistema de ensino escolar, ok? A outra questão, né, é que nós vamos ter garantia do padrão de qualidade, né? Então, nós temos que oferecer um ensino de qualidade. A outra questão é a valorização da experiência escolar, né? Então, extraescolar. Então, a gente vai ter valorização de atividades que ocorrem
no extramuro da escola, tá? A gente vai ter uma vinculação entre a educação escolar e as práticas sociais, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, ok? A outra questão é a outra questão, então, esses foram os princípios que eu acabei de mencionar, tá? A outra coisa que nós temos que entender é que a educação escolar ela tem níveis e modalidades, tá? Então, a gente vai ver que nós temos um nível de educação básica, e nessa educação básica nós vamos ter a educação infantil, nós vamos ter o ensino fundamental e nós vamos ter o ensino médio. Tá? Isso na educação básica. Outra vez repetindo, nós vamos ter a educação infantil, nós vamos ter o ensino fundamental e nós vamos ter o ensino médio. E vamos ter também um outro nível de educação, que é o nível da educação superior, né? O detalhamento dessa educação básica, né? Ela vai ser, a gente vai poder conferir isso, né? Nos documentos. Poxa. Só um momento, pessoal. Só um momento. 2 minutos, ok? Só um momento, 2 minutos. Então, voltando, então nós temos, né, 2 níveis de educação, a educação básica e também vamos ter a educação superior. Na educação básica, nós vamos ter o ensino, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e nós vamos ter também uma outra etapa da educação, que é a educação superior, ok? Então, essa educação básica é uma atribuição compulsória dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, nós vamos ter uma responsabilidade do governo federal, nós vamos ter uma responsabilidade do estado e nós vamos ter também uma responsabilidade dos municípios, ok? Então, a oferta do ensino fundamental ela é uma responsabilidade compartilhada dos estados, Distrito Federal e município, sendo o ensino médio uma atribuição específica dos estados e do Distrito Federal, e a educação infantil uma atribuição dos municípios. Então, vamos lá. A LDB prevê formas de educação que podem ocorrer em diferentes etapas também, que isso a gente vai poder entender melhor, que além dessas questões que são atribuições específicas, né, e dos níveis de educação, a gente vai ver que a educação ela ainda ocorre por meio de modalidades, né? Então, nós vamos ter a modalidade de jovens e adultos, nós vamos ter a modalidade da educação profissional, nós vamos ver a educação profissional, né? E nós vamos ter a educação à distância também. Então, essas são modalidades que acompanham, né, a questão da educação escolar, ok? Então, essa administração, como outrora eu havia falado, ela coexiste por meio de administração pública e por meio de administração privada, né? Então, essas administrações públicas, elas são criadas ou incorporadas e mantidas pela administração do poder público. As instituições privadas, elas são mantidas e administradas por pessoas físicas e jurídicas de direito privado, ok? Bom, então a que compete a União? É responsável pelas instituições de educação superior criadas e mantidas pelos governos federal, pelo governo federal, né? Então, essa é uma responsabilidade da União, ok? Então, a União ela tem como responsabilidade principal
oferecer a educação superior, né? Que essa educação superior ela é oferecida a partir das instituições de ensino superior. Além dessas questões, ela vai colaborar também com a educação básica, ela vai financiar a educação básica, obviamente, né? Existem vários fundos nacionais que atestam essa iniciativa, mas a responsabilidade principal da União é com o ensino superior, ok? A gente vai ver que os estados, né, e também o Distrito Federal, eles vão ter, né, essas duas esferas, ela vai ter uma preocupação com o ensino médio, tá? Ela vai colaborar com o ensino fundamental, obviamente, mas a grande preocupação será o ensino médio, certo? Isso tanto dentro do ponto de vista das instituições públicas e também das instituições privadas, ok? E aos municípios, né? Eles vão ter a grande responsabilidade com o ensino fundamental, tá? Então a gente vai ver a educação infantil, tá? Então a gente vai ver educação infantil, ensino fundamental, município, ensino médio, estado e Distrito Federal e educação superior, a União, ok? Então, de uma maneira geral, essas são as características principais que vão tomar como características a educação no Brasil. Tá? E agora a gente se coloca à disposição de vocês para que vocês possam tirar suas dúvidas que vocês têm, né, relacionadas ao ensino, à organização da educação básica no Brasil. Ok? Então a gente vai deixar esse momento específico para que vocês possam tirar suas dúvidas e a gente possa dialogar um pouco melhor nesse sentido. Então, caso não tenha dúvidas, a nossa aula está encerrada, tá? Nossa aula de hoje era uma aula bastante inicial, né, introdutória, e o aprofundamento a gente vai ver nos demais módulos, certo? Então, um abraço a todos, desejo um ótimo final de semana e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Um forte abraço. É isso,
Olá, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Professor Ricardo aqui falando. O professor David, ele teve um pequeno imprevisto, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Agradeço muito a compreensão de vocês. Nós vamos encerrar aqui nesse momento a aula. Vamos compartilhar com vocês o link de frequência por meio dos tutores. A gente vai compartilhar por meio dos tutores, tá certo? Os tutores vão encaminhar para vocês. Eu peço que vocês tenham a compreensão de que todos nós temos aí uma vida além do acadêmico e algumas coisas podem acontecer. Infelizmente, o professor David teve esse imprevisto, mas está tudo tranquilo, está tudo bem. Eu espero que vocês... Na verdade, a gente vai organizar aí uma maneira de verificar o prejuízo que nós tivemos da questão do tempo e damos um retorno para vocês. A frequência já vai ser encaminhada pelos tutores, viu? Eu vou jogar no grupo e vou pedir para os tutores enviarem para vocês. Tá certo? Desde já, eu agradeço a presença de vocês nas nossas aulas de hoje. Lembrando que semana que vem teremos aula também presencial aqui no Polo de Maceió. E quero desejar a todos os pais do grupo feliz Dia dos Pais. E aquelas mães que são pais também, que eu tenho certeza que tem mãe aqui que também é pai, feliz Dia dos Pais. Inclusive, eu estou aqui, nesse momento, no Dia dos Pais aqui da minha filha. Aí eu precisei, não pude estar tão presente assim, mas eu tive um apoio maravilhoso da professora Joselma, e também da professora Carla, que me deram apoio quando a gente teve um problema. Então, no mais, um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. E qualquer coisa, vocês podem nos procurar por meio da coordenação para ajustarmos. Um grande abraço a todos.